vou começar a disponibilizar o material aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo aí, que tem bastante coisa para trabalhar hoje. Vocês vão estar visualizando aí daqui a pouco. Vocês devem estar o último slide que eu passei para vocês ontem foi esse aí. Confere? Tranquilo? Show. E aí eu comentei com vocês, né, que o intestino delgado ele é formado por três regiões, né? Alguns livros trazem duas, né? Que pega o duodeno, aí bota jejuno, ilho, né? Mas é importante entender que o jejuno e o ilho apresentam algumas características distintas que eu comentei com vocês, principalmente no que tange a absorção e digestão. Isso é a morfologia tão importante, tá? Daqui a pouco eu vou falar da fisiologia. O intestino delgado é o principal órgão de digestão, é onde acontece a grande maioria das absorções do nutriente, é onde acontece a grande maioria da digestão do nutriente, tá? Bom, esse intestino delgado, ele vai apresentar uma ligação direta com duas regiões importantes, que é a vesícula biliar e o ducto pancreático, tá? A vesícula biliar, ela está armazenando a bile, que é a substância emulsificadora que eu comentei com vocês na aula de ontem, que vai ser, então, condicionada a esse compartimento chamado de vesícula biliar, e quando você ingere, não é a bile, ela vai estar sempre sendo produzida. Pois não? É porque o Maurício e Fala. a Lavínia estão pedindo para você aceitar ele. Ah, tá. Entra de novo aí, porque eu não tô conseguindo, não Pedir tô de novo? visualizando aqui. Porque eu não tô visualizando. Não tá aparecendo para mim a autorização para autorizar, tá? Bom, então a gente, quando eles aparecerem, eu vou lá e dou uma clicada. Então eu tenho a bile, né, que vai ser uma substância emulsificadora, como eu havia comentado com vocês, vai ser liberada no canal, no duodeno, né, através do ducto biliar. E nós vamos ter um ducto pancreático que vai estar liberando o suco pancreático, né, com uma quantidade absurda de substâncias aí nessa região. Então, além de a gente ter todas as enzimas do suco pancreático, o pâncreas vai ficar mais ou menos aqui, além de ter todas essas enzimas do suco pancreático, existe ainda também algumas enzimas que são produzidas pela própria mucosa do intestino delgado, que vai caracterizar para a gente o que nós chamamos de suco entérico. Tá? Então, nós vamos ter um suco pancreático, nós vamos ter um suco entérico. Outro ponto importante é tudo que é produzido no pâncreas vai atuar no intestino delgado. Então, você, tipo assim, eu vejo questões do cara errar, né, a questão. Tipo assim, o suco pancreático é produzido no pâncreas. Ele atua onde? Atua no pâncreas. Não, ele é produzido no pâncreas, mas vai atuar no intestino delgado. Não, então não pode dar esse mole aí, tá? Não pode dar esse vacilo. Bom, e eu tenho um suco entérico que vai ser formado por substâncias que nós vamos encontrar na mucosa desse intestino, produzidas, né, na mucosa desse intestino delgado, tá? Andando um pouquinho, vindo para cá, vou pular aqui o sistema, o intestino grosso, porque a gente não vai falar dele agora, e aí eu vou mostrar para você os principais sucos, né, que a gente vai observar, e as principais substâncias que a gente identifica nesse suco. Então eu tenho aqui, ó, suco pancreático, tá? Que é produzido pelo pâncreas. Nesse suco pancreático nós vamos ter, que na verdade não é quimiotripsina, né? No suco pancreático a gente vai ter quimiotripsinogênio, que vai ser ativado para poder dar origem à quimiotripsina, tá? Da mesma maneira, tripsina. Tripsina no suco pancreático a gente não tem tripsina, a gente vai ter o tripsinogênio, tá? Que vai ser uma substância, a enzima inativa, que quando for ativada vai dar origem à tripsina.
Então, onde você vê quimiotripsina e você vê tripsina, na verdade seriam quimiotripsinogênio e tripsinogênio. Além disso, a gente vai ter a amilase pancreática, que a gente sabe que vai atuar sobre amido e glicogênio, a RNase, que ele chama aí, que na verdade é uma ribonuclease, tá? É uma ribonuclease, vai estar atuando em cima de DNA, e nós temos uma desoxirribonuclease, que vai estar atuando em cima de DNA, além da lipase pancreática, que vai estar degradando lipídios, tá? Então, esse caracteriza, se configura para a gente o suco pancreático, esse que está vindo do pâncreas. E no intestino delgado, nós temos algumas células produzindo suco entérico, né? Nesse suco entérico, nós vamos encontrar carboxipeptidases e aminopeptidase. Carboxipeptidase, ela é um tipo de protease que vai quebrar a ligação, retirando o grupamento carboxílico da proteína. Por isso que ela é chamada de carboxipeptidase. A aminopeptidase, ela vai estar no outro lado. Enquanto uma tira o grupamento carboxílico, a outra tira o grupamento amina. Por isso que ela é chamada de aminopeptidase. A dipeptidase vai atuar em dipeptídeos. Então, tem lá dois aminoácidos coladinhos com uma única ponte de hidrogênio, com uma única ligação peptídica. Então, ele vai atuar ali e vai quebrar. Essa é a dipeptidase. Maltase atua sobre maltose, sacarase em cima de sacarose, lactase em cima de lactose. Certo? Então, só para você ter ideia, eu tenho aqui um quadro mostrando uma infinidade de enzimas. A amilase salivar já estudamos, está na boca. A pepsina e a lipase gástrica está no estômago. E todas as outras enzimas, eu estou falando aí de 12 outras enzimas, vão estar atuando no intestino delgado. Tá? Então, esse é o órgão da digestão de fato. É ali que está acontecendo a digestão de maneira mais significativa, mais contundente. Ainda existe uma outra enzima que não está sendo mencionada aqui, que na verdade faz parte do suco entérico, que é chamada de enteroquinase, que tem uma importância absurda na ativação da tripsina, para poder gerar também a ativação da quimiotripsina, que é o que eu vou comentar com vocês agora. Então, o que acontece basicamente é o seguinte, né? Vamos falar de uma ativação enzimática que vai acontecer de maneira mais significativa no intestino delgado. O suco pancreático, ele vai ser liberado, né? É importante entender que a gente tem dois tipos de suco pancreático, né? Um tipo de suco pancreático, não está nem citando aí a substância, mas vou citar para você agora. Além de todas essas enzimas que você está vendo aí, ó, quimiotripsina, tripsina, amilase pancreática, ribonuclease, desoxirribonuclease e lipase pancreática, nós vamos ter um íon importante aqui, que é o íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato tem um papel singular no processo digestivo. Por quê? Porque o alimento que está vindo do estômago, ele se lembra de ontem, ele está vindo com pH 1.4, 2.4. Só que o pH do intestino delgado, eu não falei, mas vou falar agora, é um pH 8. Então, como é que uma substância que tem um pH 1.4 vai atravessar uma válvula, que é o piloro, e está trabalhando num pH 8? Do nada. Isso não vai acontecer. Então, logo que o alimento chega no duodeno, o pâncreas libera um suco pancreático que vai ter pouquíssimas enzimas e uma grande carga de íon bicarbonato. E aí esse íon bicarbonato, como é uma substância básica, alcalina, ela vai o quê? Ela vai neutralizar a acidez desse alimento que está vindo do estômago, né? Que é o quilo. E aí, uma vez esse alimento sendo neutralizado, ele vai passar a ter um pH 8. Essa é a primeira carga de suco pancreático que vai ser liberada. Depois disso, vai ter uma carga de suco pancreático sendo liberada com uma quantidade bem maior, né, infinitamente maior, das enzimas que você está vendo aí. Tá? E aí vai começar o processo digestivo no intestino delgado. Mas, falando da ativação, o que vai acontecer? Eu queria que você vá anotando aí conforme eu for falando. Então, o que você observa, deixa eu tentar fazer um esquema aqui, para a gente falar dessa ativação. Então, o que eu observo é o seguinte, tá? Eu vou ter lá. Piolo, Oi. o Miguel tá pedindo pra você aceitar ele. Ele não tá conseguindo entrar. Cara, ele não tá aparecendo para mim. Eu não sei como é que. Deixa eu ver. Normalmente aparece aqui o pedido da pessoa. E não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui.
Normalmente apita, né? Vai, e aí aparece a pessoa pedindo aqui. Vou Eu não falar sei pra o que ele que ver tá depois acontecendo. o vídeo, então, da aula. Oi? Vou falar pra ele ver o vídeo da aula depois, então. Tá, deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Deixa eu tentar atualizar aqui a. Tô aqui, não sai da sala não que eu tô aqui. Agora, eu dei uma atualizada aqui na tela. Aí eu saí e voltei. Aí eu acabei atualizando para eles, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá todo mundo aí? Ainda? Eu tô. Tá? Certo. Beleza, não, tá. Tá tranquilo. Porque eu não sei, de repente tá todo mundo aparecendo para mim aqui, mas vocês não estão me ouvindo, não estão me vendo. Já aconteceu uma vez, logo no início, né? Não sei, acho que não foi com a turma de vocês, não. Acho que foi com a turma do pré-vestibular. Logo no início que eu comecei a usar o Meeting, cara, eu entrei dando aula, falando. Só que acontece, quando a tela tá aberta pra gente, ou seja, quando a situação tá aqui, eu vou disponibilizar de novo ela para vocês, a tela não tá disponível. Então, quando a tela do PowerPoint está disponibilizada para vocês, eu não consigo visualizar o chat. Né? Então, por isso que eu falo sempre para vocês perguntarem, falarem alguma coisa para eu poder saber que está acontecendo alguma coisa. Cara, eu fiquei dando aula, ó, um tempão, e a galera mandando pelo chat, sem falar nada. Aí eu fiquei uma meia hora dando aula. Aí depois que eu fui ver que eu estava dando aula sem a tela estar sendo mostrada para eles. Só que eles mandavam mensagem para mim pro chat e não respondia, não falava nada. Aí, mas é isso, vamos lá, vou voltando aí para o nosso sistema digestório. Então, é o seguinte, eu quero que você visualize o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, vou tentar fazer um esquema aqui. Então, eu tenho um quimotripsinogênio, isso aí vai estar é, na no suco pancreático. Além do quimotripsinogênio, nós vamos ter também o tripsinogênio. Vou passar para vocês. Ontem vocês pediram, eu não disponibilizei, eu vou passar porque eu praticamente não tinha terminado. Eu ainda tinha que fazer algumas coisas, mas eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui o negócio. É isso aí. Eu não vejo o chat. Às vezes, agora apitou para mim, aí eu fui lá e abri. Então, por isso, Maurício, que é importante você, sempre que tiver alguma pergunta, fazer a pergunta por áudio. Manda o áudio para mim. Entendeu? Que fica mais fácil. Tá? Bom, quando eu tô com a tela aberta, eu acabo não visualizando. E às vezes entra eu escuto, às vezes eu não escuto. Tripsinogênio e quimotripsinogênio, isso aí vão estar, essas substâncias são enzimas inativas que estarão no suco pancreático. No suco entérico, tá? Então, no suco entérico, nós vamos ter uma substância chamada de enteroquinase. Tá? A enteroquinase é uma enzima também, só que é uma enzima que vai estar atuando no suco entérico. Ela está presente no suco entérico, certo? Então, o que, que vai acontecer? Essa enteroquinase, ela literalmente atua, né, sobre o tripsinogênio. Quando a enteroquinase ela atua no tripsinogênio, esse tripsinogênio então dá origem a
tripsina. Vai dar origem à tripsina, que é a enzima ativa, certo? Então, o que vai acontecer? Enteroquinase, que está no intestino, que faz parte do suco entérico, vai agir em cima do tripsinogênio quando ele chega no intestino delgado e vai dar origem à tripsina. E aí, o que a tripsina vai fazer? A tripsina, ela vai atuar em várias frentes, né? Então, a tripsina, ela vai atuar permitindo que tripsinogênio dê origem a quimiotripsinogênio. Tá? Vai dar origem a quimiotripsinogênio. Então, enteroquinase atua sobre a tripsinogênio, que vai dar origem à tripsina. Essa tripsina, por sua vez, atua em cima de quimiotripsinogênio, que vai dar origem a... em cima de quimiotripsinogênio, que vai dar origem à quimiotripsina, tá? Que é a enzima ativa. Só que essa mesma tripsina que está atuando aqui, ela pode atuar em outras duas frentes. Ela pode, a tripsina que foi produzida, pode atuar em cima de tripsinogênio, dando origem a mais tripsina. E a tripsina também vai atuar degradando proteínas, porque é a função dessas duas. Tanto a tripsina quanto a quimiotripsina têm a função de degradar proteínas, né? Elas são enzimas que atuam em cima de polipeptídeos. Se lembra que eu falei com vocês que a pepsina lá no estômago, juntamente com o pH, vai permitir a quebra de proteínas e fazer com que a proteína, aquela grande, né, proteína globular, se transforme em vários pedaços grandes de proteínas lineares, porque teve a dinaturação mediante o pH, né? A pepsina, ela é uma endopeptidase que vai atuar no meio, quebrando. Só que aí vai gerar várias moléculas de polipeptídeos. E aí esses polipeptídeos chegam, então, no intestino delgado. Quando chegam no intestino delgado, a tripsina e a quimiotripsina passam o quê? A detonar esses polipeptídeos. E quando elas começam a detonar esses polipeptídeos, vai gerar o quê? Polipeptídeos menores, que vão sofrer a ação de outras enzimas também proteicas. Né? Então, isso que eu mostrei aqui para você é só um esquema, é um esboço para tu entender essa ativação enzimática que vai acontecer no... Pergunta? Marcelo, você pode Oi. voltar? Eu me perdi na parte que você estava falando que a tripsina pode também atuar no tripsinogênio para Vamos dar lá. mais tripsina. Beleza, vou voltar Ô, tudo, vou Marcelo, voltar tudo. rapidinho. Eu queria que você voltasse um pouquinho antes também. Voltasse o quê? Nesse A parte quadro? Quê? Não, Ô, não. Marcelo. Você falou que o tripsinogênio vai Não, então foi o seguinte, pessoal, olha só, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Vou recapitular tudo. Vamos recapitular tudo, falar de tudo de novo. Show. Tá? Tá ok. Beleza? Obrigada. Podem me Marcelo. interromper de novo se não estiver entendendo. Tá? Sem problema. Tá? Interrompe. Marcelo, para aí. Fala assim, ó, Marcelo, para aí, dá um tempo, que aí eu vou e volto. Vamos lá. Então, de novo, ó. Marcelo. Primeiro, tripsinogênio e quimotripsinogênio são enzimas inativas presentes no suco pancreático, tá? Então tá lá no suco pancreático. A enteroquinase, ela é uma enzima ativa presente no suco entérico. Então, o tripsinogênio e o quimotripsinogênio estão no pâncreas e a enteroquinase está no interior do intestino delgado. Bom, quando o suco pancreático cheio de enzimas é jogado no duodeno, tá? Ele vai jogar no duodeno e vai percorrer o intestino delgado. Bom, nesse intestino delgado, o tripsinogênio vai encontrar quem? A enteroquinase, que já está lá, porque ela é produzida lá. Então, essa enteroquinase que está aqui, ela vai atuar em cima de tripsinogênio, e esse tripsinogênio, então, vai dar origem a uma enzima ativa, que é a tripsina. Vou até fazer o seguinte, ó, as enzimas ativas. A enteroquinase é uma enzima ativa, a tripsina... Ô, miseria. Calma aí. A tripsina é uma enzima ativa, tá aqui em vermelho, tá? Quimiotripsina também é enzima ativa, tá aqui em vermelho.
Então, a enteroquinase vai atuar em cima de tripsinogênio, dando origem à tripsina. Essa tripsina, ela pode atuar em 3 frentes. Então, a tripsina, ela é muito importante para a digestão no tubo digestório, principalmente de proteínas. Por quê? Porque ela atua em 3 frentes. Quais são as frentes que essa tripsina vai atuar? A primeira delas, essa tripsina, ela pode atuar em cima de tripsinogênio, simultaneamente com a enteroquinase, e produzir mais tripsina. Então, essa tripsina pode atuar em cima de tripsinogênio, ativando esse tripsinogênio, dando origem à tripsina. Essa é uma frente. A outra frente, a tripsina, ela vai atuar em cima de quimiotripsinogênio, só um segundo. Então, essa tripsina vai atuar em cima de quimiotripsinogênio, tá? Dando origem à quimiotripsina. Correto? E essa quimiotripsina vai atuar em proteínas juntamente com a terceira frente da tripsina, que também atua em proteínas. Então, por isso que eu falei que a tripsina atua em 3 frentes. Uma vez formada, mediante a ação primordial da enteroquinase, ela vai atuar em cima de tripsinogênio, produzindo mais tripsina. Ela vai atuar em cima de quimiotripsinogênio, produzindo quimiotripsina. E ela vai atuar digerindo proteína. Ela vai atuar quebrando proteína, quebrando polipeptídeos. Esse contexto é o contexto da ativação enzimática que acontece ao nível de intestino delgado, mediante essas enzimas que você está observando aí. Perguntas, dúvidas? Não, Agora eu tudo certo. entendi. Agora foi. Entenderam? Beleza, é isso aí. Tem que sair daqui entendendo. Bom, e aí, já que a gente está falando da digestão de proteína, essa digestão de proteína ela começou lá no estômago, mediante a ação da pepsina, como eu falei. Agora, esse quilo, que é o alimento, né, o nome do alimento, o nome desse bolo, ele está chegando até o intestino delgado. No intestino delgado, esse alimento, ele vai sofrer, então, a ação da tripsina e da quimiotripsina. A proteína, então, está sofrendo a ação da tripsina e da quimiotripsina. Quando isso acontece, a gente volta para cá, ó, eu vou ter a formação de proteínas menores, tá? Que nós chamamos de oligopeptídeos, tá? Então, os oligopeptídeos são proteínas menores, são proteínas que vão ter algumas dezenas de aminoácidos. E aí, eu tenho a ação já com enzimas do suco entérico, que são carboxipeptidase e aminopeptidase, atuando sobre esses oligopeptídeos, dando origem a aminoácidos. Além disso, quando a carboxipeptidase e a aminopeptidase atuam, elas acabam formando dipeptídeos, tá? E esses dipeptídeos, então, sofrem a ação da dipeptidase, caracterizando a formação de aminoácidos. Lembrando que o objetivo disso tudo, desde quando começou lá no estômago até agora, é obter o quê? É obter aminoácidos. Porque os aminoácidos, eles conseguem ser absorvidos pela mucosa intestinal. Enquanto dipeptídeos, oligopeptídeos, proteínas, peptonas, polipeptídeos não conseguem atravessar. É aquilo que eu falei lá no início. O processo digestivo é simples de entender. Ele é a conversão de polímeros em monômeros, né? Então, quando eu chego no monômero, que é o aminoácido, não resta mais digerir nada. O que vai acontecer? Ele vai ser absorvido. Então, recapitulando o processo de digestão proteica, tá? Então, a digestão da proteína inicia no estômago, mediante a pepsina, que quebra as ligações de proteínas, ligações peptídicas, e do ácido clorídrico desencadeado. Pergunta? E do ácido clorídrico, né, desencadeando a desnaturação. Então, é ali que vai começar a digestão da proteína. O que vai para o intestino delgado são polipeptídeos, que eles chamam de proteínas e peptonas, né? São grandes moléculas com centenas de aminoácidos. E aí, essas grandes moléculas, essas peptonas, essas proteínas, elas vão sofrer a ação de quem? Da quimiotripsina e da tripsina. Quando sofrem a ação da quimiotripsina e da tripsina, vão dar origem ao quê? A oligopeptídeos.
Esses oligopeptídeos vão sofrer a ação de quem? De carboxipeptidase e aminopeptidase, dando origem a aminoácidos e também a dipeptídeos. Esses dipeptídeos, formados por 2 aminoácidos, sofrem ainda a ação de uma enzima chamada de dipeptidase, que vai quebrar a ligação peptídica entre desses 2 aminoácidos, originando aminoácidos livres. Esses aminoácidos livres, então, serão o quê? Absorvidos. Correto? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Aqui não. Beleza. Eu vou disponibilizar esse material aí para vocês, certo? Bom, eu tenho, então, a digestão proteica. Fechei a digestão proteica com vocês. Agora a gente vai para a digestão de isso tudo que eu estou falando. Eu ainda estou em intestino delgado, tá? Eu sei que eu comecei falando de estômago e tal, mas é porque o processo inicia no estômago e vai terminar no intestino delgado. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o carboidrato. Então a gente sabe que o carboidrato começou a digestão dele. Só um detalhe, só um segundinho, porque está faltando 5 minutinhos. Dá um tempinho da aula aqui e vai lá assinar a lista. Está disponível lá para vocês. Dá um tempinho rapidinho lá, dá uma chamucada. Porque falta só 5 minutos para terminar a aula. Tá? Então, disponibilizando aqui de novo. Pode, claro, pode falar. Ah, então, o que acontece? Em algumas ocasiões, e são várias, você pode apresentar a ingestão, por exemplo, de um alimento que tem alta toxicidade. Você pode ingerir um alimento que apresente algum tipo de fator adstringente em relação ao contexto do estômago. Você pode ter, por exemplo, o sistema nervoso atuante, né? Que aí é um contexto até primitivo isso. Que na verdade a gente não chama, nesses casos, a gente não chama de vomitar, a gente chama de regurgitar. É o regurgito. Né? Animais que acabaram de se alimentar e estão sofrendo algum tipo de ameaça, eles regurgitam o alimento para poder fugir. Correto? Isso é uma característica inteligente. Cobra faz isso muito. E no nosso caso, a gente quando sente um estresse, né? Esse estresse ele faz com que a gente acabe vomitando, né? Tem muita pessoa que vomita. A gente vê até em filme aí, quando a pessoa passa por um estresse muito grande, ela começa a vomitar. Na verdade, o vômito ele vai ser desencadeado por contraturas, né, do estômago, que vão estar ligadas ao sistema nervoso também, tá? E aí essas contraturas, porque na verdade a gente sabe que o tubo digestivo ele é uma musculatura lisa, essa musculatura lisa ela é desencadeada, as suas contrações, mediante uma contração involuntária. Né? Então, isso está diretamente ligado ao sistema autônomo. Então, o vômito está ligado a isso e dentro desses contextos que eu acabei de falar para você. Certo? Tranquilo? Bom. Então, entrando em digestão de amido, né, na verdade, digestão de carboidratos, o que a gente vai observar é o seguinte: eu tenho o amido chegando na boca, o amido e o glicogênio chegando na boca, tá? É o primeiro momento, eu comentei com vocês que é ali que começa o processo de digestão. Uma vez que ele está ali, a amilase salivar começa a atuar sobre esse amido. É importante entender que no esquema aqui, ó, ele não bota o glicogênio aqui embaixo, mas a amilase salivar está atuando sobre o amido e sobre o glicogênio. E aí ela vai quebrar esse amido e esse glicogênio em maltose e glicose. Só tem um detalhe. O tempo que o alimento fica na boca, por mais que a gente mastigue ele de maneira correta, ele é um tempo curto para todo o amido e todo o glicogênio ser quebrado. Isso quer dizer que você, quando engole o alimento, ainda engole o alimento com amido e com glicogênio. Bom, eu falei com vocês que o pH da boca é um pH 7. E eu também comentei que o pH do estômago é um pH 1,4 a 2,4. Para chegar no intestino, para poder ser absorvido, esse alimento tem que passar de um pH 7 para um pH 1,4. E depois voltar para um pH 8. O que acontece? Uma enzima que está atuando no pH 7,
ela perde sua função, ela é desnaturada quando chega no estômago no pH 1.4. Então, quando chega no estômago, a amilase salivar é desnaturada. E como eu falei anteriormente, nós vamos ter ainda amido e glicogênio que não foram totalmente digeridos e que você engoliu. Para que isso não aconteça, ou seja, para que você não tenha amido e glicogênio sendo jogados fora, sem ser absorvidos, sem serem digeridos, no suco pancreático, como você observa aqui, nós teremos uma amilase pancreática. Essa amilase pancreática, ela vai terminar o que a amilase salivar, começou. E quando essa amilase pancreática atua em cima de amido e de glicogênio que ainda não foram digeridos, novamente eu vou ter a formação de maltose e glicose. Essa maltose, ela vai chegar, a glicose já vai começar a ser absorvida, né? Mas geralmente vai dar origem à maltose. Essa maltose, então, vai sofrer a ação da maltase. Ao sofrer a ação da maltase, essa maltose vai dar origem a 2 moléculas de glicose, e a glicose já é um monômero que pode ser absorvido. Tá? Aí você está perguntando assim, Marcelo, aonde entra a sacarose e a lactose aí? Na verdade, quando você alimenta, né, quando você, por exemplo, a sacarose é o açúcar que você consome no dia a dia. Né? Quando você ingere esse açúcar, o que vai acontecer? Ele vai passar pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, e só nesse intestino delgado que você tem a produção de sacarase, porque somente o suco entérico produz ela, tanto a sacarase quanto a lactase, que é o açúcar do leite. Então, esses alimentos vão passar batidos pelo teu tubo digestivo e só serão digeridos aqui, onde sacarose e lactose, respectivamente, vão dar origem à glicose e frutose e à glicose e galactose, que são monômeros que também serão absorvidos, correto? Então, nesse caso, eu estou falando de uma digestão de carboidratos. Então, a digestão de carboidratos vai acontecer dessa forma, tá? Para fechar aqui rapidinho, eu não vou falar de digestão de lipídio, porque é um pouquinho mais complexo. Eu vou falar de digestão de DNA e RNA, que é mole, que é fácil, é ridículo, tá? Que é o seguinte: você está ingerindo uma quantidade absurda de alimentos, e todos muitos são vivos, e tem células. Se tem célula, tem núcleo. Se tem núcleo, tem material genético dentro, e muito, não é pouco. Então, o que vai acontecer? Quando esse alimento chega no intestino delgado, esse alimento ele vai encontrar, né, esse RNA, por exemplo, vai encontrar uma ribonuclease. Ao encontrar essa ribonuclease, ele vai quebrar esse RNA, essa ribonuclease vai quebrar o RNA, dando origem a quê? A ribonucleotídeos, que são nucleotídeos de RNA. E a desoxirribonuclease vai atuar em cima do DNA, do ácido desoxirribonucleico, dando origem a desoxirribonucleotídeos, que são nucleotídeos de DNA. Tanto um quanto o outro, ou seja, nucleotídeos de uma maneira geral, tá? São o quê? São monômeros e conseguirão atravessar por difusão o processo de absorção pelo tubo digestivo, correto? Então, para a nossa matéria da prova, eu só não vou falar de digestão, eu só não falo de digestão de lipídios, tá? Posso falar da ação da bile, de emulsificação, mas eu só não vou falar da digestão de lipídios. Então, é todo o sistema digestório que nós trabalhamos, até processo digestivo que acontece no intestino delgado, tá? Sendo que eu não falo de digestão de lipídios e também não vou falar de intestino grosso, tá bom? Então, a nossa matéria da prova é essa daí, tá bom? Pô, excelente pergunta, muito boa. Não entendi? Então, a gente tem a capacidade de produzir, né, os nossos próprios nucleotídeos. Sim, tem. Mas você pegando esses nucleotídeos do alimento, você passa a ter matéria-prima para produzir os seus. E muitos desses nucleotídeos podem ser utilizados in natura, sem você produzir. Da maneira que ele foi absorvido, ele cai na corrente sanguínea, vai para o interior da célula. No interior da célula, esse nucleotídeo ele vai se aderir, por exemplo, a um RNA transportador.
né? E no RNA transportador ele vai lá para poder produzir RNA transportador, não, perdão, desculpa. Ele vai entrar no núcleo, esse nucleotídeo vai de novo, né? Então, de novo, vamos lá. Você digeriu o RNA e o DNA. Então, agora eu tenho nucleotídeos que são monômeros de ácidos nucleicos. Esses nucleotídeos, então, caem na corrente sanguínea, serão levados até a célula, vão entrar no citoplasma, do citoplasma eles vão até o núcleo, e lá no núcleo, onde está acontecendo duplicação, esses ribonucleotídeos vão estar produzindo DNA. E os ribonucleotídeos, no processo de transcrição também dentro do núcleo, vão estar produzindo RNA. Entendeu? Beleza? Show de bola. Meus queridos, então, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Cuidem-se, né? Vamos usar a máscara sempre, evitar de sair de casa. Tamo junto. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo que eu tô à disposição. Falou? Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.